Uma situação horrível, vergonhosa dentro do Vasco da Gama. Uma treta entre o coordenador técnico e um jogador com contrato com o clube. A que ponto o Vasco da Gama chegou? A que ponto a bagunça do Vasco da Gama hoje se torna presente no CT Moacir Barbosa? Um coordenador técnico que se torna técnico interino, leva para o profissional o técnico do sub-20 e vai na entrevista coletiva para falar sobre um ativo do clube e desvalorizá-lo. Tá tudo uma bagunça. E é claro, eu vou falar sobre isso aqui nesse Boa Noite Gigante, eu vou dar a minha opinião e vou explicar para você o que está acontecendo. Qual é a maior loucura já vista dentro do Vasco da Gama, não nesses últimos dias, não nestas últimas semanas, não destes últimos meses, mas destes últimos anos. É incrível a capacidade que hoje essa atual diretoria está tendo de prejudicar o Vasco em pequenos detalhes. Eu vou falar muito sobre isso, entretanto, rapidinho aqui antes de começar o vídeo, vai ser um vídeo até bem rápido também. Quero só dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Tem o Acorda Vascão saindo sempre às 7 horas da manhã, o Fala Gigante e o Boa Noite Gigante na parte da noite. Esse é um vídeo mais rápido, né? Só para trocar uma ideia bem rápida também com vocês sobre essa situação envolvendo Capasso e Felipe. Então, rapidamente também já se inscreva, ajude o nosso crescimento. Vem aqui embaixo se inscrever e ajudar a gente a chegar à marca dos 150 mil inscritos e já larga o dedo aí no like. Bom, meu amigo, vamos embora contextualizar então essa situação. Ela começa a partir do momento em que, após mais uma atuação muito ruim do Vasco contra o Operário de Ponta Grossa, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, a gente vê o técnico interino do Vasco, que além de técnico é também o coordenador técnico da gestão, indo a uma entrevista coletiva falar sobre o desempenho do Vasco dentro das 4 linhas. E eu vou citar o responsável pela pergunta, que foi o Lineker do canal A Hora do Vasco. E a pergunta dele ela foi genial. Porque o Felipe é alguém que chegou ao Vasco lá no ano passado. Assim que o Pedrinho entra na gestão do Vasco, o Felipe também entra junto com ele. E o Felipe é um coordenador técnico. E a coisa mais normal do mundo, e na minha opinião é o certo. Ontem ou hoje, por exemplo, a gente teve isso acontecendo no Grêmio. É quando um coordenador técnico ele é anunciado a um fechamento. Eu, Lucas, penso que é obrigação desse rapaz ir numa entrevista coletiva de apresentação. E o Felipe ele entra no Vasco da Gama. Ele não dá uma entrevista coletiva de apresentação. E sim, o Felipe precisa se apresentar. Todo mundo sabe quem é o Felipe, jogador, ídolo. Mas ninguém conhece o Felipe como coordenador técnico. O Felipe em nenhum momento veio ao torcedor falar o que ele iria fazer como coordenador técnico. O Felipe em nenhum momento veio explicar para o torcedor qual era o planejamento dele como alguém ao lado do treinador, o que ele pensa de futebol, qual é o trabalho que ele já teve dentro do futebol. Nada. Nada. O Felipe ele é colocado como coordenador técnico. Me desculpe, é o Felipe. Mas sem credencial nenhuma para isso. Eu não estou dizendo que o Felipe é uma pessoa que não conhece bola. Conhece. Conhece. Mas o que o credenciou a chegar ao Vasco? O que o credenciou a ser um coordenador técnico do Vasco? E o Felipe nunca botou a cara. Então hoje, na entrevista coletiva, o Lineker, do canal A Hora do Vasco, ele pergunta ao Felipe: Felipe, você como coordenador técnico, o que acha do Capasso? E se liga só na resposta do Felipe. Canal A Hora do Vasco, é importante falar com você que estava como diretor técnico, né? Tem um envolvimento mais assíduo na questão da gestão de elenco. Tem uma dúvida que o torcedor sempre nos pergunta nas redes sociais, que é em relação ao Capasso. Como a gente observa essa rotatividade do elenco, a falta de opções, a questão do cansaço mesmo que você falou, a gente tem agora uma oportunidade de falar diretamente com alguém que faça essa gestão. Diante do cenário difícil do Vasco financeiramente, o Capasso é o único zagueiro campeão no ano passado, né, campeão paraguaio, e automaticamente se torna um dos mais valorizados no mercado, nem que seja no mercado paraguaio. Porém, o Vasco suprimiu o Capasso. A gente está com uma dúvida do seguinte: a gente imaginava que o Carille seria
o real responsável por ter afastado o jogador. Porém, o Carille foi mandado embora e o jogador não retornou aos trabalhos ao Vasco. Queria saber de você a real situação. A real situação que são as escolhas. O Capasso não faz parte do elenco do Vasco. Ele teve a oportunidade para sair. São escolhas. Se você gosta do Capasso, não tem problema nenhum. Mas não faz parte do elenco. O Capasso teve a oportunidade para sair, não quis sair, não faz parte. Se tiver que botar um jogador da base, eu vou botar. Mas o Capasso não faz parte. São as escolhas no futebol, a gente tem. Se o Capasso fosse realmente esse grande zagueiro, ele não teria saído do Vasco. É questão de escolhas. Você gosta dele. Eu não gosto. A questão financeira. Financeiro o quê? Ele não quis sair. Vamos lá, o seu nome? Lineker, vamos lá. O Capasso tem contrato e ele apareceu 3, 4 propostas. O jogador não quis sair. É um direito dele, mas é um direito meu escolher quem faz parte do grupo do Vasco. Você gostando ou não, tem que aceitar. São decisões. Futebol, falar é muito fácil, fazer futebol é difícil. Próximo. Boa noite, Felipe Leandro. Bom, meu amigo vascaíno, uma resposta bem dura, bem complicada, bem nada a ver. É muito louco pensar que, ponto 1, o Felipe nem deveria estar ali, tá? É a minha opinião. Eu não quero julgar o Felipe se ele é bom ou ruim, como um técnico, como um treinador. Os trabalhos do Felipe são ruins como treinador, ponto. Mas eu não quero entrar nesse mérito. O que eu quero falar é, o Felipe não deveria estar ali porque o Vasco tem uma comissão técnica permanente. Eu já falei isso pra vocês nos meus vídeos anteriores, que a partir do momento que um clube ele tem uma comissão técnica permanente, membros dessa comissão, após a saída de um treinador, têm que integrar interinamente o cargo de técnico. Ponto. Isso é o básico do futebol. É só no Vasco que quando cai o técnico, é o coordenador que assume. Isso pra mim não existe. Então isso pra mim já credencia como Felipe alguém que não deveria estar ali na sala de imprensa nessa noite de hoje. Entretanto, meu amigo vascaíno, acima de tudo, o Felipe é alguém que está na sala de imprensa. O Felipe é hoje o técnico interino, tirando a possibilidade do Luizinho Quintanilha, do Lazzaroni estarem ali, que hoje são os membros da comissão técnica permanente. O Felipe é alguém que sobe do Sub-20, um profissional que hoje é o técnico do Sub-20, que é o Coropos, mas há 5 meses atrás era o seu... 5 não, né? Há alguns anos atrás era o seu auxiliar no Confiança, no Bangu, no Volta Redonda. Felipe tira alguém do Sub-20, um técnico do Sub-20, para o auxiliar. No profissional tá tudo uma bagunça. E aí o mesmo Felipe, ele vai numa entrevista coletiva e ele é desrespeitoso com o ativo do Vasco. Meu amigo vascaíno, eu não quero saber, eu não quero entrar no mérito se o Capasso é bom, é ruim, é legal, é maneiro, é chato. Mas a questão é, o Capasso, perdão, é um ativo do Vasco da Gama. A partir do momento que um técnico do Vasco chega numa entrevista e fala que o seu ativo é ruim, porque é isso que ele quis dizer. Felipe falou, eu não acho o Capasso bom. Salvo engano, foram essas as palavras dele, não vou lembrar, então não vou dar exatidão. Mas ele quis dizer isso, ele expressou isso. Então ele está desvalorizando um ativo do Vasco que poderia estar saindo no meio do ano como uma moeda de troca. Mas a partir do momento que as palavras dele, como técnico hoje interino, mesmo assim, entretanto técnico do Vasco, é de desvalorizar, ele está atrapalhando o andamento do Vasco. Ele jamais poderia ter feito isso. Jamais poderia ter chegado numa entrevista coletiva e desmoralizado como ele desmoralizou o Capasso. E volto a repetir, eu não quero entrar no mérito se ele é bom ou ruim. Mas ele errou e muito. Um tom de arrogância que não é nada maneiro. Um tom de associativo que não é nada maneiro. Que vai completamente contrário a uma mudança, a uma reformulação, a uma renovação do Vasco como instituição. As palavras do Felipe mostram que o Vasco está andando sim no caminho errado. Uma vergonha o que o Felipe fez. Uma vergonha. Cara, um tom de arrogância que eu sinceramente não acho nem um pouco maneiro. Nem um pouco maneiro. E aí, o Capasso se manifestou. Através de redes sociais, o Capasso colocou essa foto, que está aparecendo aí na imagem a vocês, dando a entender que eu não sou bom, mas no ano passado eu conquistei um título no Campeonato Paraguaio, sendo um dos melhores zagueiros. Então, é um clima muito ruim dentro do Vasco. O Capasso é um jogador que quer ficar no Vasco da Gama, tem por desejo permanecer no Vasco da Gama. Mas com esse clima, com essa atmosfera, com essa vibe, hoje é o Capasso que não vai ficar por conta da diretoria, mas é o Souza que tá lá tomando espaço. Será que o Souza é melhor assim que o Capasso? Será que o Lucas Oliveira, contratado por essa atual diretoria, contratado, credenciado para chegar ao Vasco por Felipe Pedrinho, por ter treinado ele no Tigres do Brasil, é melhor que o Capasso? Perguntas que eu, sinceramente, eu gostaria de entender e gostaria de ter uma resposta.
Porque é muito fácil chegar numa entrevista coletiva e pagar de machão. Pagar de o cara. Dentro de campo ele é ídolo. Dentro de campo ele tem a imagem dele. Mas fora de campo, como um profissional que deveria estar ajudando o Vasco, infelizmente, a imagem do Felipe fica cada vez mais borrada. Agora, que ponto? Treta entre jogador e um membro do departamento de futebol. Esse é o Vasco da Gama atualmente. Bom, meu amigo, eu fico por aqui. Foi um vídeo rápido, só para realmente expressar a minha opinião sobre esse tema que está sendo muito comentado nas redes sociais e explicar para você o que está acontecendo. E só para te deixar bem claro, tá? A informação que eu tenho é que essa diretoria não quer o Manuel Capasso mesmo. Não sei porquê, não sei o que aconteceu, mas não quer. Capasso foi alguém que chegou, foi integrado ao grupo principal nos primeiros dias de treino, mas assim que começou a se destacar, ele foi retirado do grupo principal por conta da atual diretoria. O técnico Fábio Carilli não teve em nenhum momento a opção de querer tê-lo ou não no grupo, porque essa diretoria não queria contar com o Manuel Capasso. Por qual motivo, eu não sei e gostaria que você soubesse. Show? Deixe a sua opinião aí nos comentários, eu vou ficando por aqui. Esse foi o nosso último vídeo de quinta-feira e amanhã às 7 horas em ponto eu tô de volta para falar sobre Capasso e muitas outras informações. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e como eu sempre falo aqui, saudações Vasco.